Então, Senhor, qual é o foco do cristianismo? Ele disse me conhecer intimamente. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Veja, em Êxodo 29, verso 46, Deus faz a seguinte declaração. Ele diz a Moisés, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito. Vejam isto, vejam aqui. Para habitar no meio deles. Vocês ouviram isso? Êxodo 29, 46, Deus diz a Moisés, eu os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Lembra o que Deus disse? Habitarei com vocês e andarei em seu meio. É algo que ele vem dizendo. Então, Êxodo 19, vamos começar do verso 3. Moisés deixa o povo ao pé do monte. E lemos aqui, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Certo? Agora então deixa eu falar algo e eu quero que você entenda isto. A mensagem que Deus dá a Moisés aqui era apenas para os levitas? Eu não ouvi todos. Não, ele disse, esta é a mensagem para todos de Israel que saíram do Egito. Para falar a verdade, não havia nem sacerdote ainda. Certo? Ainda não tinham começado? Deus disse, este é o meu desejo para cada um dos 3 milhões que saíram do Egito. Veja o que ele diz, verso 4. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim mesmo. Foi aí que paramos na última lição. Deus disse, eu trouxe vocês para mim mesmo. Bem, marque aí na sua Bíblia, sublinhe e escreva. O propósito inteiro de você ser salvo foi Deus trazer você para Ele mesmo. Eu lembro lá atrás, logo que fui salvo, quando entrei no ministério, eu estava numa igreja que tinha uma grande paixão por pregar as promessas de Deus e a libertação de Deus. E eu lembro, naquela igreja, houve muitas vezes que eu vi pessoas gloriosamente sendo libertas, gloriosamente salvas. E eu me animava muito com aquele ministério. E então, por 2 anos, eu comecei a orar todo dia, sem falhar quase nenhum dia. Eu orava, Deus me use para ganhar multidões para Jesus. Deus me use para curar os enfermos. Deus me use para expulsar demônios. Deus me use para ganhar nações para Jesus. Todo dia eu orava assim. Por 2 anos, começando em 1982. E eu lembro no outono de 84, uma manhã eu estava orando apaixonadamente, sabe, eu tinha paixão. Eu dizia, Deus me dê almas ou eu morrerei. E numa manhã de 1984, o Senhor me disse, a sua oração está mirando errado. Sabe, eu ouvi a voz dele tão clara quanto ouço a minha. E aquilo me chocou. Sabe, literalmente aquilo me atingiu. Eu pensei, Senhor, será que você está me confundindo com outra pessoa? Será que você tem tantos filhos que agora está misturando eles? O que você quer dizer? Eu estou fora do alvo? Eu estou orando para você me usar para expulsar demônios, curar enfermos e ganhar as nações? E o Espírito Santo falou comigo e disse, filho, você pode expulsar demônios, pode curar enfermos, ganhar multidões para Jesus e acabar no inferno? Ele disse, filho, Judas expulsou demônios. Judas curou enfermos, pregou arrependimento, deixou o seu emprego para me seguir. Judas até ficou quando outros foram embora. Ele está no inferno. Sabe, eu literalmente comecei a tremer quando ouvi isso. Eu disse, então, Senhor, qual é o foco do cristianismo? Ele disse me conhecer intimamente. Sabe o que é interessante? Naquela época, naquele período, um pouco depois, a minha esposa estava orando pela mesma coisa. Deus me use, Deus me use, Deus me use, Deus me use. E o Espírito Santo a parou e disse, Lisa, ele disse, sabe, você já foi usada por um amigo? Ela disse, sim. Ele perguntou, o que você achou? Ela disse, eu não gostei não. Ele disse, como se sentiu? Ela disse, traída? Me senti usada? Ele disse, como se sentiria se o John te usasse? Ela disse, eu não gostaria. Você está comigo? Não é o que Deus quer. Deus não te salvou para poder te usar. Ele te salvou porque deseja te conhecer intimamente para que você o conheça intimamente. E esta é toda a razão pela qual você foi criado. Entenda, porque Deus pôs Adão naquele jardim, Ele não pôs Adão no jardim para construir um ministério de alcance mundial.
Ele pôs Adão no jardim para andar em comunhão íntima na viração do dia. E sabe, ele teve um tataraneto Enoque. E um dia Enoque vai para o seu tataravô Adão. Adão, como era no jardim? Mas peraí, como é que ele ia falar com tataravô dele? É muito simples. Quando se vive 930 anos, não é difícil falar com tataraneto, entendem? Adão tinha só 600 e poucos anos quando Enoque nasceu. Mas quando Enoque tinha 60 e poucos anos, vai até Adão e diz como era o jardim. E deixa eu dizer algo aqui. Todos os parentes já sabiam, não falem do jardim com Adão. Ok? Nem entrem nesse assunto. Mas Enoque tinha tanta fome que quando fez 60 e poucos ele me conta como era. E Adão, Enoque, eu andava com ele. Demos nome a 5 bilhões de espécies de animais, ele trazia para mim, conversávamos, mas a escolha final era minha. Ele disse, ele me mostrou como equilibrou perfeitamente a Terra. Me mostrou como equilibrou o sistema eletromagnético, a força gravitacional e como configurou o universo. Ele até falou da semente, de como a semente dá fruto segundo a sua espécie. E Enoque ouvindo, e eu quero isso, eu quero isso. E a Bíblia diz que quando Enoque tinha 65, ele começou a andar com Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele andou numa intimidade tal com Deus, ele agradou tanto a Deus, que Deus o tomou quando ele era só uma criança, 365 anos. Vamos, você sai daqui agora. Ele disse, tá bom, vamos embora daqui. Agora o que é maravilhoso é que Enoque era um grande profeta. Ele foi o primeiro a profetizar a volta de Jesus com milhares e milhares de santos. Sabe, Judas cita ele. Se você ler o livro de Enoque vai entender porque Judas citou, mas você leu o livro? Ora, você não leu um livro do Oral Roberts? É uma leitura suplementar, entenda, ele era um homem, certo? Mas o que é interessante é que Judas cita o livro dele. Isaías cita. Mas Deus o tomou não por causa do ministério profético dele, mas por causa da sua caminhada íntima com Deus. Ele tocou no que Deus depois liberaria. Deus o tomou porque ele disse, rapaz, eu quero ter intimidade com você. Então veja isso, é maravilhoso. Na versão King James ele diz no verso 5, agora portanto se realmente obedeceres a minha voz, repitam, obedecer. Repitam, obedecer. Tem gente que negligencia essa palavra. Não é assim não. Não é apenas uma palavra. Não como muitos pensam. Tem algo que acompanha a obediência e vamos aprender muito sobre isso. Mas ele diz, se obedeceres a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês serão um tesouro especial para mim. Eu amo isso. Acima de todos os povos, porque a terra é minha. E aí o verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, de onde Pedro tirou aqueles termos? Ele disse sacerdócio real, não foi nação santa? Ora, Deus já vinha falando isso há muito tempo, estamos começando a entrar no drama. A trama está se desdobrando, é isso que Deus estava buscando de nós todos esses anos. Eu quero andar com vocês, habitar em vocês, porque vocês têm que ser sacerdócio real, porque só realeza ministra realeza, só sacerdote se aproxima de mim. E ele diz, todos que saírem dessa nação, esta é a minha vontade para vocês, eu quero que todos, a nação inteira, seja sacerdócio real e ministre a mim, para termos intimidade, como eu tive intimidade com Moisés. Foi por isso que Moisés quis levá-los até o monte, foi onde ele se encontrou com Deus.